Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Os 5 primeiros imperadores romanos fizeram parte de uma das mais poderosas famílias da história, responsável por dar início ao Império Romano. Ela ficou conhecida como a Dinastia Júlio-Claudiana. Podemos dizer que o período dessa dinastia no poder foi um dos mais importantes e de maior prosperidade na história de Roma. Como o próprio nome já diz, a dinastia Júlio-Claudiana tem as suas origens nas 2 principais famílias da aristocracia romana, as famílias Júlia e Cláudia. Essas famílias, além de influentes, afirmavam ser descendentes do lendário herói troiano Enéas, que teria fugido para a Itália para fundar Roma como sendo a nova Troia. E não precisamos dizer que tanto a história de Enéas quanto a de que Rômulo teria fundado Roma são mitos. Mas até hoje os estudiosos romanos ficam intrigados sobre como esses 2 mitos se relacionam e já gastaram muito tempo tentando entender e colocar tudo em uma ordem histórica, mas não tiveram muito sucesso. De qualquer forma, talvez numa tentativa de impor respeito e autoridade, os Júlio-Claudianos afirmavam serem descendentes diretos das divindades romanas. E é claro que, como em muitas outras culturas, os romanos tinham a mania de inventar histórias, escondendo ou aumentando algumas coisas para parecerem ser mais interessantes ou esconder algum defeito. Mas quem nunca tentou disfarçar ou esconder algum defeito, não é mesmo? E uma das coisas que muitas vezes a gente tenta esconder ou negar é a queda de cabelo. Mas a verdade é que a queda capilar é normal e faz parte da vida. Só que nem todo homem lida bem com isso. E hoje alguns preferem dar um jeito de esconder ou negar a calvície. E é aí que entra a Manual. A Manual oferece tratamentos personalizados, prescritos por médicos especialistas e funcionam tanto para casos iniciais quanto para os mais avançados. Desde a consulta médica até a prescrição personalizada, você vai ter um acompanhamento clínico ilimitado e sem nenhum custo extra. E olha só, esses são alguns resultados incríveis de alguns clientes da Manual que já estão muito satisfeitos com os resultados. Mas lembre-se que o tratamento deve ser contínuo e os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso, conforme a prescrição médica. E o melhor de tudo, usando o cupom HR40 no seu primeiro pedido, você vai poder iniciar o seu tratamento com super desconto de 40%, além de frete grátis e uma entrega bem discreta para todo o Brasil. Mas corra e comece logo o seu tratamento porque essa promoção é por tempo limitado. Então, como eu estava falando, naquela época, na sociedade romana, os nomes das famílias eram muito importantes e transmitidos de pai para filho. Só que o que aconteceu durante a dinastia Júlio-Claudiana chama muito a atenção porque nenhum dos sucessores era filho legítimo do seu antecessor. Isso começou já com o imperador Augusto. Antes de se tornar Augusto, ele se chamava Otaviano e foi adotado por seu tio-avô Júlio César. Assim, Augusto foi integrado à família Júlia e acabou se tornando o primeiro imperador romano. Essa prática de adoção se tornou uma forma comum de garantir a sucessão durante a dinastia Júlio-Claudiana, já que o que acontecia era ou que o imperador não tinha filhos, ou quando tinha, eles acabavam morrendo muito cedo. E o início do reinado dos Júlio-Claudianos começa logo após Otaviano ter vencido a Terceira Guerra Civil Romana, que havia sido iniciada com o objetivo de vingar a morte de Júlio César. No auge do seu poder, depois de ter derrotado Bruto, Pompeu, Lépido e, claro, seu principal inimigo e adversário Marco Antônio, Otaviano estava no topo do mundo e todos em Roma se perguntavam o que ele iria fazer. Iria ele buscar um cargo de ditador vitalício igual a Júlio César? Ou talvez se coroar rei? Na época, todas essas hipóteses eram levadas a sério. Só que Otaviano decidiu tomar um caminho totalmente diferente. Mais do que ninguém, ele sabia que os anos ininterruptos de guerras e crises tinham deixado a República Romana destroçada. Na teoria, o Senado governava os territórios dominados por Roma, mas na prática, os romanos estavam mergulhados na ilegalidade. Porém, por mais afundado e em crise que o Estado romano estivesse, Otaviano sabia que os senadores jamais iriam abrir mão da sua influência para ceder a ele o poder total e absoluto que tanto almejava. Se ele se colocasse como um ditador, era certo que muitos anos de crises ainda viriam, e que ele não teria tempo hábil para reestruturar Roma.
Então, utilizando mais uma vez sua grande inteligência, ele decidiu jogar um jogo arriscado e perigoso, cujo grande prêmio era todo o poder de Roma. No dia 13 de janeiro do ano 27 a.C., Otaviano informou ao Senado que não só estava desistindo da vida pública, como também iria devolver todos os seus poderes para os senadores, abdicando assim de toda a sua influência política, militar e governamental. Pegos de surpresa, alguns senadores viram essa renúncia como uma possibilidade real de concentrar mais uma vez o poder da República no Senado. No entanto, isso era só uma ilusão, pois esse anúncio de Otaviano fez a imensa maioria do Senado entrar no mais completo pânico, já que eles temiam que o seu afastamento da vida pública iria pôr fim à pouca estabilidade que havia sido conquistada, o que possibilitaria o reinício de guerras civis e de tribulações que os senadores não desejavam passar mais uma vez. Por conta disso, os senadores praticamente imploraram para Otaviano desistir dessa sua decisão, embora ele parecesse irredutível. Por conta disso, as propostas dos senadores para que ele permanecesse foram ficando cada vez mais absurdas, ao passo que cada oferta feita pelos senadores ia praticamente extinguindo a República. Então, após muitas deliberações e ofertas, finalmente os senadores ofereceram algo que fez Otaviano se interessar. Primeiramente, o jovem general teria a honra de comandar e supervisionar durante uma década gigantescos territórios de Roma, sendo eles a Gália, o Chipre, a Cilícia, o Egito e a Espanha. Em uma primeira olhada, essa grande honra concedida a Otaviano parecia apenas mais uma das recorrentes negociações do Senado, mas nesse caso era muito mais. Otaviano agora não iria apenas administrar a maior parte de Roma, como também teria sob o seu comando direto quase todas as legiões. O Senado ainda controlaria regiões valiosas, como a Macedônia e o norte da África, mas o seu poder seria quase que simbólico, pois os senadores teriam sob o seu controle direto apenas 6 legiões, enquanto Otaviano teria pelo menos 20. De certo modo, podemos dizer que o Senado estava dando a legalidade para ratificar os poderes que Otaviano tanto sonhava. Com todo esse poder, ele podia garantir que seus aliados mais próximos comandassem essas províncias e que suas ordens fossem seguidas à risca. Mas tudo isso ainda não era o suficiente. Para sacramentar definitivamente seu poder, foi decidido que no dia 16 de janeiro do ano 27 a.C., Otaviano receberia 2 títulos. Um deles foi o de Príncipes Senatus, um título que no passado significava que seu portador era o membro mais influente do Senado. Contudo, dessa vez o significado seria bem maior, pois, segundo apontam os historiadores, esse título praticamente denotava que Otaviano teria poderes reais dali para frente. Ele também receberia o título de Augusto, que tinha um significado tanto religioso quanto político, com o significado dessa honraria podendo ser traduzido como o reverenciado ou o ilustre. Para completar, ele ainda tinha o direito de colocar a majestosa coroa cívica sob sua porta, além de poder adornar seus batentes com louros. Após muitos anos, o agora poderosíssimo Augusto via Roma se curvando à sua vontade. Porém, mais uma vez ele foi cauteloso, sabendo que demonstrar ter um ego inflado para as massas ou se posicionar como uma espécie de divindade iria afetar sua influência. Além do mais, ele sabia que por mais poderoso que o homem fosse, a qualquer momento ele poderia ser destruído caso se descuidasse, como foi o caso de Júlio César. Por causa disso, Augusto demonstrou aceitar relutantemente os títulos oferecidos pelo Senado, além de evitar utilizar símbolos de poder real, como uma coroa, cetro ou a túnica púrpura. Em vez disso, ele fazia questão de demonstrar seu respeito pelos senadores, visando manter a impressão de que eles ainda continuavam comandando os rumos de Roma. Como de costume, essa estratégia acabou dando muito certo, tanto que, pelos seus atos de boa vontade, Augusto recebeu do Senado um belíssimo escudo de ouro, contendo a inscrição Valor, Piedade, Clemência e Justiça, que ficava exposto nas reuniões da Cúria. O tempo então passou, e mesmo que seu poder fosse quase absoluto, Augusto continuava seus esforços para manter a impressão que dividia o poder com o Senado.
Contudo, ele percebeu que tinha um sério problema em suas mãos. O objetivo de Augusto não era só o poder pelo poder. Ele ambicionava que sua linhagem continuasse governando Roma para sempre, mas isso não seria uma tarefa fácil. No ano 23, seu sobrinho Marcelo faleceu repentinamente, apenas com 21 anos. E na primavera daquele mesmo ano, Augusto começou a sofrer impactos de uma doença grave, levando ele a acreditar que seus dias estavam contados. Sem muitas opções em mente, ele resolveu nomear seu fiel e leal amigo Marco Agripa como seu sucessor, deixando claro para todos que, se ele morresse, era Agripa que devia guiar o destino de Roma. No entanto, Augusto acabou se recuperando da sua doença, fazendo com que ele tivesse muito mais tempo para definir como seria sua sucessão. Um dos seus primeiros atos depois de sua recuperação foi casar sua irmã Júlia com Agripa, para que essa união garantisse a sobrevivência da sua dinastia. Desse casamento, 2 crianças nasceram, Gaio e Lúcio, que foram tratados desde o seu nascimento praticamente como filhos de Augusto. Mas no ano seguinte, em 20 a.C., um grande problema surgiu em Roma, obrigando Augusto a desviar sua atenção. Uma grande escassez de alimentos se iniciou. Isso rapidamente fez com que o povo entrasse em pânico, pelo temor de que essa fome pudesse se prolongar por muito tempo. O povo estava clamando por uma solução, e mais do que isso, clamavam para que Augusto assumisse seus poderes para resolver esse problema. Inicialmente, ele recusou receber esses poderes, mas pouco tempo depois, em uma sessão do Senado, ele aceitou a função de supervisor de grãos de Roma. E para a felicidade do povo, rapidamente Augusto conseguiu solucionar essa crise, permitindo que sua popularidade aumentasse ainda mais. Ainda no mesmo ano, em algum momento de setembro, Augusto recebeu informações de que Fânio Cepião e seu aliado Lúcio Licínio Murena estavam conspirando contra ele, visando aparentemente pôr fim ao seu governo. Agindo rapidamente, mesmo que os homens não estivessem presentes para se defender, foi instaurado um julgamento de traição contra os dois, com o promotor deste caso sendo um jovem chamado Tibério, que era enteado de Augusto. Mesmo sem unanimidade, o júri considerou Cepião e Lúcio culpados, levando os dois a serem executados depois de serem capturados. Mas esse julgamento foi muito mais significativo, mostrando que toda e qualquer pessoa que se posicionasse contra Augusto e conspirasse contra ele não teria nenhuma clemência e misericórdia. 2 anos se passaram e mesmo com um enorme poder e uma influência que até o próprio César se admiraria, Augusto não estava satisfeito. Sua sede de poder era insaciável, tanto que por mais influência que ele tivesse, não parecia ser o suficiente. Por isso, ele tomou providências. No ano 19 a.C., após muitos esforços no Senado e com o auxílio imprescindível de Agripa, tinha chegado o momento que Augusto ambicionou durante toda a sua vida. Ele recebeu o Imperium Maius, que basicamente representava que ele agora tinha o controle absoluto de todas as legiões romanas, bem como o comando de todas as províncias de Roma. Sempre cauteloso, ele não deixou transparecer nada além de modéstia, afirmando que não era rei ou nada do gênero, preferindo ser chamado de príncipes ou primeiro cidadão. Contudo, títulos à parte, ele agora era muito mais do que um rei, tanto que muitos historiadores concordam que é deste momento em diante que Augusto finalmente pode ser encarado como o imperador de Roma. Agora, a república estava definitivamente morta e enterrada, e no seu lugar nascia o Império Romano. Tendo agora todo o poder em suas mãos, Augusto pôde se concentrar em muitos dos seus sonhos e objetivos militares, tanto que nos anos que se seguiram, ele iniciou inúmeras campanhas e conquistas, onde suas tropas conseguiram anexar vários territórios. Uma das mais destacadas foi a incursão contra tribos rebeldes que viviam na Cantábria. Lá as lutas foram ferozes, mas em 19 a.C., os romanos finalmente venceram seus adversários, em uma vitória que permitiu não só anexações de novas terras, mas também foi importantíssima economicamente falando, já que essas áreas tinham grandes depósitos de ouro, fora o fato de possuir grandes reservas de outros minerais valiosos. Tudo isso ajudaria a financiar as futuras campanhas militares de Augusto, como por exemplo a incursão contra os povos residentes nos Alpes,
Quando os romanos venceram esses povos, eles ainda conseguiram uma grande barreira natural contra seus inimigos da Germânia, que viviam no norte. Contudo, vale destacar que Augusto também se provou um negociador e um diplomata de altíssima capacidade, conseguindo vitórias para Roma sem necessariamente envolver diretamente suas legiões em combate. Pode-se destacar, por exemplo, as suas negociações com reinos fantoches que ficavam perto do Império Parta, um antigo inimigo de Roma. Visando utilizar esses reinos para auxiliar em eventuais ataques dos partas, Augusto enviou até mesmo Tibério para restaurar monarcas, como por exemplo Tigranes V da Armênia, ao seu trono, garantindo assim que eles lutassem por ele. Mas a sua maior vitória diplomática ocorreria no ano 20, quando, em uma negociação com Frates IV da Pártia, ele conseguiu significativos estandartes de batalha que foram capturados pelos partas na humilhante derrota de Roma na Batalha de Carras, onde em torno de 20.000 romanos haviam sido mortos. Como bom propagandista que era, Augusto usou a devolução desses estandartes para mostrar ao povo romano que os partas tinham se submetido ao seu governo, fazendo dessa uma grande vitória simbólica. Porém, ele não dedicava seu tempo somente com questões militares. Ao longo do seu tempo no comando, Augusto investiu muito dinheiro para remodelar e urbanizar o império, deixando assim o passado rural e arcaico para trás. Ele adorava investir em construções, colocando seu leal amigo Agripa como o supervisor de muitas delas. Dentre as mais famosas, podemos citar grandes edifícios públicos, casas de banho, aquedutos e, claro, o Panteão. Augusto também ordenou que uma ampla rede rodoviária fosse implementada, rede essa que foi vital para facilitar o controle no império e para ampliar o comércio nas mais diversas regiões. Seus investimentos em segurança e na salvaguarda de locais importantes também se tornaram famosos, com o imperador investindo altas somas em uma frota que fiscalizava o Mediterrâneo. Augusto também era um amante das artes e dedicou uma grande parte do seu tempo para se tornar patrono de artistas que acabaram se tornando figuras muito importantes da literatura antiga, como por exemplo o escritor Virgílio. E fora todas essas atividades, o imperador era um homem focado em questões legais e administrativas. Em seu governo foram aprovadas leis e reformas nas mais diversas áreas. Mas, dentre todas, o imperador parecia dar mais importância às leis que envolviam questões morais. Ele regulou penalidade para questões como o adultério e normas que tinham o papel de inibir as chamadas exibições públicas de extravagância. Para que tais leis fossem seguidas, Augusto servia de exemplo. Ele vivia em uma residência sem grandes luxos, se mantendo casado por mais de 50 anos com a mesma mulher, sua esposa Lívia, que era mãe de Tibério e Druso. Apesar de não ser o desejo inicial de Augusto, ele não tinha muitas opções e teve que treinar os dois jovens para serem seus possíveis sucessores. Por isso, já aos 17 anos, Tibério começa a ser treinado e ingressou oficialmente na política, recebendo o cargo de questor sob a orientação direta de Augusto. Além disso, ele teve o privilégio de se candidatar como pretor e cônsul anos antes do que a lei exigia. Com pouco menos de 20 anos, Tibério já foi colocado à frente de um grande exército. A participação dele nas campanhas militares, em especial no confronto com o Império Parta, solidificou a reputação dele como um líder habilidoso e estratégico. Por volta do ano 20 a.C., com cerca de 22 anos de idade, Tibério partiu em direção ao Oriente para se unir a Augusto, tendo em mente a necessidade urgente de reverter as perdas romanas nas mãos do Império Parta. O resgate dos estandartes das legiões romanas que haviam sido capturados durante os confrontos anteriores se tornou uma prioridade, e isso impulsionou Tibério a liderar campanhas mais ousadas e decisivas. A sua intervenção na Armênia, visando transformá-la em um estado cliente romano, desencadeou uma série de negociações delicadas com o Império Parto, e isso resultou em um acordo que restabeleceu a neutralidade da região. Enquanto seu irmão Druso era reconhecido pelas legiões por ser uma pessoa mais carismática e também conquistar o coração das suas tropas e do povo romano, Tibério era um homem menos carismático e era conhecido por sua disciplina rígida e por uma abordagem direta. Essas coisas tornaram ele uma pessoa mais respeitada, só que também deixou ele distante das suas tropas.
No ano 9 a.C., enquanto estava em uma campanha na Germânia, Druso acabou morrendo devido a uma queda de cavalo. Após a morte do seu irmão, Tibério, mesmo sendo próximo a ele, evitou um luto exagerado, achando que mostrar tristeza na frente das pessoas denotaria fraqueza da sua parte. Viajando com o corpo de Druso para Roma, ele participou de homenagens e recebeu honras por suas próprias conquistas militares, e assim Tibério passou a assumir o papel de Druso na Germânia. Essa tragédia que aconteceu com Druso acabou abalando mais uma vez a estrutura da sucessão imperial, já que essa era a terceira pessoa a falecer dos cotados por Augusto na sucessão do trono. Isso porque tanto Agripa e também o sobrinho de Augusto, Marcelo, já haviam morrido, e agora por último Druso. Isso impulsionou ainda mais Tibério no centro da corrida pelo poder. A sua ascensão política e militar, especialmente na Panônia e na Germânia, reforçou a sua posição como herdeiro de Augusto. À medida que Tibério avançava na sua carreira, as suas atividades políticas e militares ganharam destaque, levando ele a fazer algumas alianças estratégicas para assumir as suas posições de liderança cada vez maiores. Uma dessas alianças foi o seu casamento com Vipsânia Agripa, que era filha do general Agripa. Só que depois da morte de Agripa, Augusto obrigou Tibério a se separar de Vipsânia, que na época estava também grávida, para se casar com a sua filha Júlia, que estava viúva de Agripa. Apesar de Tibério amar sua antiga esposa, o seu novo casamento com a filha do imperador impulsionava ainda mais a sua posição na linha da sucessão imperial. E fora que as conquistas de Tibério na Germânia acabaram elevando a sua posição, ganhando bastante reconhecimento. 3 anos depois da morte do seu irmão, no ano 6 a.C., Augusto concede a Tibério o poder tribunício, e isso equiparava ele a Agripa nas regiões orientais do império. Só que essa nomeação estratégica de Augusto, na verdade, visava afastar Tibério de Roma, já que os dois herdeiros e netos de Augusto, Caio e Lúcio, estavam crescendo em influência em Roma. Por isso, sem que Augusto pudesse imaginar, Tibério acaba recusando a sua missão no Oriente, e isso deixou Augusto com muita raiva. Essa recusa foi parar no Senado, com Augusto se queixando de ser abandonado e traído por Tibério. As motivações por trás desse ato de Tibério podem ter sido duas. Primeiro, a tensão do seu novo casamento com Júlia, e segundo, a percepção de que Augusto iria favorecer seus netos como herdeiros, afastando Tibério da sucessão imperial. Após essa reviravolta, Tibério toma a decisão de se exilar na ilha de Rhodes. Esse episódio, marcado por isolamento e por algumas escolhas difíceis, desvenda uma fase bem intrigante da vida de Tibério. Ao chegar à ilha grega, ele busca viver em relativo isolamento. Na ausência dele, Augusto continua a favorecer ainda mais os seus netos, indo além das normas usuais. Enquanto isso, Tibério recebe a notícia de que a sua esposa Júlia havia sido banida de Roma. Acontece que Augusto recebeu informações de que ela havia tido uma conduta imoral e por isso resolveu exilá-la na condição de adúltera. Depois disso, o casamento entre Tibério e Júlia é dissolvido por ordem de Augusto. E mesmo Tibério tendo tentado interceder em favor dela, Júlia morreu de fome em seu exílio no ano 14 d.C. Isso não apenas abalou a relação de Tibério com Augusto, mas também o deixou em uma posição muito mais frágil diante do eventual falecimento do imperador. Entre os anos 2 a 1 a.C., Tibério pede para voltar a Roma, só que o pedido dele é negado por Augusto, deixando Tibério em Rhodes contra a sua vontade. Esses eventos lançam uma sombra sobre os anos entre 2 e 1 a.C., considerados pelo historiador Suetônio como o ponto mais baixo e inseguro na vida de Tibério, descrevendo até mesmo a queda das estátuas de Tibério e a crescente hostilidade, colocando a sua vida em perigo. Após alguns anos no exílio, no ano 2 d.C., o neto de Augusto, Caio, permitiu que Tibério voltasse a Roma, mas ele teve que ficar afastado da vida pública. Embora restrito de assumir cargos, Tibério estava novamente nos corredores do poder. Só que, como de costume, o cenário em Roma mudava totalmente. E, nesse caso, os dois netos de Augusto acabam morrendo um pouco depois de Tibério voltar para Roma.
Lúcio acabou morrendo de uma doença que ele contraiu em Massília e Caio acabou morrendo 2 anos depois de um ferimento em batalha na Armênia. Rumores diziam que Lívia, esposa de Augusto e mãe de Tibério, estava por trás dessas mortes para garantir que seu filho se tornasse o próximo imperador. Essa história é difícil de ser confirmada, mas o que nós sabemos é que a família de Augusto teve que lidar com muitas mortes prematuras. Por fim, Augusto, que estava ciente das necessidades da sucessão imperial, restituiu Tibério no poder tribunício. Essa decisão estratégica visava consolidar a segurança da sucessão ao trono. Além disso, para garantir a estabilidade imperial, Augusto realizou uma série de adoções. Augusto legalmente adotou Tibério como seu filho, e ele passou a se chamar Tibério Júlio César. Ao mesmo tempo, Tibério também teve que adotar o filho do seu irmão falecido, Germânico, como seu sucessor, apesar de ele mesmo já ter um filho de sangue que se chamava Druso o Jovem. Germânico tinha apenas 6 anos quando seu pai morreu em 9 a.C., e ele acabou herdando um nome que seria praticamente profético, já que quando ele ficou adulto, ficou muito famoso nas suas campanhas na Germânia, honrando o legado do seu pai. A sua mãe era Antônia, filha de Marco Antônio e Otávia, irmã de Augusto. É provável que Germânico já tivesse uns 18 anos quando foi adotado por Tibério. Após essa adoção, Tibério ainda teria que esperar alguns anos até se tornar imperador. Enquanto isso, ele foi designado para liderar as campanhas na Germânia, comandando com sucesso as incursões das legiões romanas. No ano 6 d.C., Tibério enfrentou uma revolta na Panônia, deslocando suas forças para o leste. No início, ele teve uma abordagem mais cautelosa, algo que foi criticado por alguns, mas no final isso se mostrou ser eficaz. Tibério se recusou a ceder à pressão por resultados rápidos, manteve a calma e evitou métodos que pudessem aumentar o sofrimento dos seus homens. A vitória decisiva no ano 8 d.C. solidificou a reputação de Tibério como estrategista militar. Ao retornar da Panônia, Tibério foi aclamado pela vitória, reforçando a sua posição como sucessor de Augusto. E Augusto reconheceu a sua importância e concedeu a ele poderes iguais aos seus no ano 12 d.C. No ano seguinte, Tibério se tornou co-governante com Augusto, estabelecendo as bases para sua futura liderança. No dia 19 de agosto do ano 14 d.C., Augusto acaba falecendo aos 75 anos de idade. O seu corpo foi cremado com as devidas cerimônias e, conforme decidido em reunião pelo Senado, ele acaba se tornando uma divindade, e o seu testamento confirmou Tibério, que na época estava com 55 anos, como o único herdeiro sobrevivente de Augusto. Essa transição de poder ocorreu de forma pacífica, sem nenhum desafio de rivais. Assim, Tibério, que agora estava no auge do seu poder, estava num papel extremamente difícil de suceder o homem que havia moldado o destino de Roma por vários anos. No ano 14 d.C., assim que assumiu o trono romano, Tibério aumentou a presença militar na fronteira germânica com 6 legiões, enviando elas para além do rio Reno. Todas elas eram lideradas por Germânico. E assim como seu pai havia sido, Germânico era muito popular e tinha o respeito dos soldados romanos. Só que a morte de Augusto acabou desencadeando uma série de eventos que abalaram o exército. As legiões estavam acostumadas à figura do imperador e agora estavam enfrentando incertezas e também insatisfação. Por causa disso, alguns motins eclodiram, alimentados por queixas sobre deduções salariais pesadas e também subornos necessários para aliviar as fadigas impostas pelos centuriões. A gota d'água veio na Germânia Inferior, onde o experiente comandante Aulo Cecina, conhecido por sua lealdade à família imperial, liderou uma revolta que ninguém esperava. As 4 legiões que estavam sob seu comando perderam completamente a disciplina, revelando um descontentamento generalizado entre os soldados. Os centuriões, que foram o alvo inicial da revolta, foram presos e açoitados, marcando um período de tumulto nas fileiras romanas. Enquanto o Germânico supervisionava a arrecadação de impostos na Gália, a notícia da revolta o convocou de volta às pressas. Quando o Germânico chegou no acampamento do exército, ele não recebeu uma recepção bem amigável.
Os soldados estavam descontentes e expressaram seu desagrado de maneiras pouco usuais. Eles reclamaram com Germânico sobre dispensas atrasadas e salários ruins. Até alguns sugeriram a ideia de fazer de Germânico o imperador em vez de Tibério. Nesse momento, Germânico tentou de uma forma dramática trazer de volta a ordem ao ameaçar tirar sua própria vida, chegando a desembainhar sua espada diante dos soldados. No entanto, o resultado não foi o esperado. Alguns tentaram impedi-lo, mas outros ofereceram suas próprias espadas para que ele cumprisse aquela ameaça. Aquela situação exigia uma ação imediata e por isso Germânico optou por falsificar uma carta de Tibério prometendo todas as demandas que os soldados queriam. Essa carta trouxe uma breve calmaria nos soldados, mas quando os emissários de Tibério chegaram, a artimanha de Germânico foi exposta. O risco de outra revolta ameaçava não apenas Germânico, mas também a sua esposa Agripina e seu filho Calígula, que tinha apenas 2 anos de idade. Se sentindo desesperado, Germânico fez um apelo emocional, pedindo aos seus soldados que permitissem que ele enviasse sua família para longe do perigo. Esse momento emotivo, como descrito por Tácito, foi crucial. Comovidos pelas lágrimas de Germânico, os soldados recuaram. Ele conseguiu persuadi-los a impor disciplina por conta própria, lidando internamente com a punição dos líderes rebeldes. Nos bastidores, de forma sutil, Germânico coordenou a eliminação dos líderes da revolta, evitando ressentimentos diretos contra ele mesmo. Além das execuções, Germânico implementou outras concessões para apaziguar os soldados, como por exemplo a dispensa imediata daqueles que estavam com o tempo de serviço expirado. Além disso, para cumprir uma promessa feita às tropas, ele não apenas pagou as legiões, mas foi além, distribuindo dinheiro mesmo para aquelas que não haviam exigido. Esse gesto não visava apenas satisfazer as necessidades materiais dos soldados, mas também consolidar a lealdade que se mostraria essencial nas próximas empreitadas. Após isso, Germânico liderou a vitória bem-sucedida contra os germânicos rebeldes liderados por Armínio, que haviam vencido a Batalha da Floresta de Teutoburgo no ano 9 d.C. Essa vitória decisiva levou algumas tribos a jurar lealdade ao Império Romano. Após isso, Germânico teve a ideia ousada de contornar os germânicos pelo mar para surpreendê-los, só que isso acabou não dando certo. Mais de 1000 navios que transportavam legionários em direção ao destino foram atingidos por uma tempestade, que causou muita destruição a uma parte considerável do exército. Por causa disso, nesse momento, o imperador Tibério, que já estava satisfeito com as vitórias alcançadas e consciente dos riscos envolvidos em continuar a campanha, decidiu que era hora de parar. O esforço e os recursos destinados à conquista temporária de terras das florestas e pântanos não pareciam mais justificar a empreitada. No ano 19, Germânico embarcou em uma missão crucial para o Egito, onde uma terrível fome ameaçava a província que era vital para o suprimento de cereais em Roma. No entanto, a chegada dele desafiou as ordens diretas de Tibério, que proibia senadores e generais de colocar os pés no Egito sem consultar o imperador e o Senado. Essa afronta causou tensões, especialmente porque o Egito era uma província imperial pessoal do imperador. Ao retornar para a Síria, Germânico encontrou um cenário de desobediência às suas ordens por parte do governador Quineu Calpurnio Pisão. Furioso, ele ordenou o retorno de Pisão a Roma, uma ação que possivelmente ultrapassava sua autoridade. Enquanto a disputa se desenrolava, Germânico ficou gravemente doente. Ele estava convencido de que Pisão o havia envenenado e estava agindo sob as ordens do imperador. Por isso, ele fez questão de enviar uma carta renunciando à amizade com o governador. A morte súbita de Germânico em 10 de outubro de 19 d.C. gerou especulações e acusações. Alguns afirmaram que Pisão agiu sob ordens de Tibério, enquanto outros apontaram para a possível interferência de Lúcio Hélio Sejano, que era o prefeito da guarda pretoriana e o principal conselheiro de Tibério. E essa morte obscura de Germânico teve impactos profundos em Roma. A popularidade de Tibério foi duramente afetada, criando um clima de medo na cidade. A figura de Sejano, que já era suspeita de conivência na morte de Germânico, se fortaleceu nos anos seguintes, contribuindo para a instauração de um regime de terror marcado por delatores e acusações de traição.
Após a morte de Germânico, a sua esposa Agripina decidiu retornar a Roma acompanhada dos seus filhos. O corpo de Germânico foi cremado no prestigiado Fórum de Antioquia e depois disso Agripina assumiu a tarefa dolorosa e simbólica de transportar pessoalmente as cinzas de seu marido de volta a Roma. Esse evento se transformou em um luto nacional. Cada cidade por onde ela passava, as pessoas e os magistrados locais se reuniam para prestar homenagem e mostrar respeito a Agripina. O desfecho dessa jornada aconteceu quando Agripina finalmente chegou em Roma. As cinzas de Germânico foram depositadas no mausoléu de Augusto, um local que simbolizava a memória e a reverência aos grandes líderes da Roma antiga. Curiosamente, Tibério e sua esposa Lívia estavam ausentes nesse momento, e isso lançou dúvidas adicionais sobre a participação do imperador na morte de Germânico. Mas já estava claro para Agripina que foi por culpa do imperador e de seu conselheiro Sejano que seu marido havia morrido. Ela suspeitava que eles tinham feito isso para beneficiar o filho de Tibério, Druso. Por isso, em seu período de luto, Agripina se uniu a um grupo de senadores que resistiam ao crescente poder de Sejano, que se fortalecia rapidamente nos corredores do império. As relações entre Agripina e o imperador Tibério eram tensas desde a sua chegada à capital. Agripina, com firmeza, expressou a sua convicção de que o assassino de Germânico havia sido contratado por Tibério, lançando uma sombra de desconfiança sobre o imperador. Nesse meio tempo, o filho de Tibério, Druso, e também o seu conselheiro Sejano entraram em um conflito, culminando na morte de Druso, que foi envenenado por Sejano no ano 23. Isso abriu caminho para os filhos de Agripina serem vistos como herdeiros de Tibério, especialmente Nero, que ganhou popularidade no Senado. Foi então que Sejano iniciou uma campanha difamatória contra Agripina na corte imperial, gerando hostilidade entre as facções. O Senado, inicialmente indiferente ao poder crescente de Sejano, acabou por vê-lo como uma figura quase imperial, erguendo altares em sua homenagem. Com Tibério se retirando para Capri em 26 d.C., Sejano assumiu o controle e iniciou julgamentos políticos, incluindo acusações contra Agripina e seus aliados. A cidade de Roma ficou mergulhada em incerteza e medo enquanto Sejano consolidava o seu poder. Após a morte de sua esposa, Tibério é influenciado por Sejano e denuncia Agripina e Nero ao Senado. Isso resultou em uma declaração pública de Tibério como Agripina e seus filhos sendo inimigos públicos e depois exilados. Nero morre em Pôncia, enquanto Agripina é exilada e sofre abusos até a morte, provavelmente de fome no ano 33. Durante esse período, Calígula é criado com a sua avó Antônia Menor sob a vigilância de Tibério. Aos 19 anos, ele é enviado para a ilha de Capri, onde passa 6 anos sob os cuidados do imperador. Lá, é provável que Calígula escondesse um ressentimento pelas opressões sofridas por sua família, mas ele também passa a desenvolver habilidades notáveis como orador e ator. No ano 31, o prefeito Sejano, antes poderoso em Roma, é acusado de conspiração contra Tibério, levando à sua prisão e execução. Tibério nomeia Névio Sutório Macro como novo prefeito pretoriano, um aliado de Calígula que o protege e fala positivamente da sua aptidão a ser imperador. No ano 33, Tibério nomeia Calígula, então com 20 anos, como questor, e isso o prepara para futuros desafios políticos. Após a morte da sua esposa e filho durante o parto, Calígula foi nomeado co-herdeiro da propriedade de Tibério ao lado do seu neto Tibério Gemelo. A morte de Tibério em 16 de março de 37 gerou controvérsias, com rumores de que Calígula teria sufocado ele com um travesseiro. No mesmo dia, a guarda pretoriana o aclamou imperador em Miseno, e ao chegar em Roma em 28 de março, Calígula foi investido com plenos poderes imperiais. Macro, o prefeito pretoriano, desempenhou um papel crucial nos primeiros dias do reinado de Calígula, aconselhando ele em questões de etiqueta imperial e gestão do império. O Senado, por sua vez, legalizou sua sucessão e, apesar das incertezas, os primeiros meses do seu reinado foram marcados por certa tranquilidade e popularidade para o imperador, em grande parte devido à sua conexão com o falecido general Germânico. Calígula fez questão de cumprir disposições do testamento de Tibério, dobrando o pagamento para a guarda pretoriana e concedendo bônus às tropas e aos cidadãos em Roma.
Essas ações iniciais, claro, buscavam solidificar o seu poder e popularidade entre as diferentes camadas da sociedade romana. Ao mesmo tempo, Calígula, ao assumir o poder, reforçou suas conexões com a dinastia imperial, honrando sua família ao enterrar os seus parentes no mausoléu de Augusto e concedendo títulos políticos e sacerdotais a membros como, por exemplo, seu tio Cláudio. No ano 37, ele enfrentou uma grave doença que o levou à beira da morte, mas mesmo assim ele permaneceu popular entre o povo romano. Após a sua recuperação, Calígula se tornou paranoico e iniciou uma série de expurgos políticos. O seu co-herdeiro gemelo foi acusado de tentar envenená-lo e forçado a tirar sua própria vida. O político Silano e até seu prefeito pretoriano Macro foram executados sob suspeita de conspiração. O reinado de Calígula foi marcado também por extravagâncias, crueldades e decisões sem lógica. Por exemplo, ele decorou seu cavalo Incitatus com joias e considerou até mesmo torná-lo cônsul romano. Além disso, projetos grandiosos e inúteis, como uma ponte flutuante de 3 km sobre a Baía de Baie, demonstraram o desejo de Calígula de grandiosidade. Desafiando as críticas, Calígula menosprezou o Senado, ridicularizando seus membros e tomando decisões sem consultá-los. A sua famosa frase, "que me odeiem desde que me temam", ilustra a sua posição desafiadora e também a sua busca por poder e adulação, mesmo à custa da oposição. As suas ações minaram a autoridade do Senado e isso criou um ressentimento e desconfiança. Após desafiar o Senado com uma reforma monetária, cunhando moedas com a sua própria imagem e se autodenominando Deus, Calígula enfrentou conspirações contra a sua vida. O Senado, descontente com seu governo, se envolveu em complôs para assassiná-lo, e isso refletia o desejo de restaurar sua influência. Calígula conquistou terras como, por exemplo, a Mauritânia, mas as suas batalhas nem sempre tinham um plano estratégico claro. Por exemplo, ele ordenou a coleta de conchas durante uma invasão na Britânia, o que não tinha um propósito lógico. Além disso, Calígula surpreendeu o povo romano ao se disfarçar como diversos heróis e deuses, desde os semideuses como Dionísio e Hércules, até divindades renomadas como Mercúrio, Vênus e Apolo. A busca por adoração fez com que Calígula tivesse problemas com a população judaica. Os judeus, que se recusaram a reconhecê-lo como sendo uma divindade, enfrentaram a ameaça de ter uma estátua erguida em homenagem ao imperador no próprio templo de Jerusalém. Apesar do governador da Judéia ter aconselhado ele a não fazer isso, uma estátua colossal de Calígula foi elaborada e enviada. Quem ousasse desobedecer a ordem de Calígula sobre a colocação da estátua seria morto. Só que, de acordo com Joséfo, no momento em que o navio transportando a estátua estava a caminho, as notícias da morte de Calígula chegaram ao povo judeu, e isso impediu que a estátua fosse instalada no templo. No ano 41 d.C., Calígula enfrentou um destino trágico depois de apenas 4 anos de governo. Em janeiro daquele ano, a guarda pretoriana, liderada por Cássio Queiroa, decidiu que era hora de encerrar o reinado do imperador. O assassinato de Calígula não foi apenas um ato de vingança, foi uma resposta aos frequentes insultos do imperador, especialmente contra Queiroa. A tensão entre Calígula e a guarda pretoriana atingiu seu ápice, tornando ele alvo de uma conspiração. Só que o impacto da tragédia não se restringiu apenas a Calígula, mas também a sua esposa Cesônia e também a sua filha, que foram vítimas de golpe, para acabar com qualquer rastro da sua influência e também da sua linhagem. E para agravar ainda mais a memória de Calígula, o homem que ele havia menosprezado por vários anos, que era o seu tio Cláudio, assumiu o papel de imperador. Embora não haja evidências diretas do envolvimento de Cláudio no assassinato, alguns argumentam que ele poderia ter conhecimento prévio da trama, já que ele deixou a cena do crime pouco antes do atentado. No entanto, a conspiração tomou um rumo ainda mais sinistro quando ficou claro que Cássio Queiroa tinha planos de exterminar a família imperial além do que foi acordado. Em meio ao tumulto que se seguiu ao assassinato, Cláudio testemunhou a violência da guarda pretoriana que massacrou vários dos seus próprios amigos. Em um ato desesperado de sobrevivência, Cláudio fugiu para o palácio em busca de refúgio. E foi lá que ele foi descoberto por um pretoriano, onde Cláudio estava escondido atrás de uma cortina.
Em um gesto surpreendente, o pretoriano, que se chamava Gratus, proclamou Cláudio como príncipes e o levou para o acampamento da guarda pretoriana, garantindo a sua proteção. Após o assassinato de Calígula, o Senado romano se viu diante de uma encruzilhada. A discussão inicial sobre uma mudança de governo rapidamente se transformou em um debate acalorado sobre quem deveria ser o próximo líder de Roma. Enquanto o Senado tentava assumir o controle da situação, os pretorianos proclamavam Cláudio como seu novo líder, desencadeando um impasse político tenso. Diante da pressão dos pretorianos e da resistência de Cláudio em se submeter ao Senado, a instituição política foi forçada a ceder. Em troca do seu reconhecimento como imperador, Cláudio concedeu uma anistia geral, buscando consolidar sua autoridade e restaurar a estabilidade no império. No entanto, não hesitou em punir os conspiradores envolvidos no assassinato de Calígula, garantindo a sua própria segurança e também estabelecendo um precedente de firmeza. E para reforçar sua conexão com a dinastia Júlio-Claudiana, Cláudio explorou sua linhagem e laços familiares. Mesmo sem uma adoção formal por Augusto ou seus sucessores, ele se via como parte da família, sendo neto da irmã de Augusto, Otávia. Adotando o nome Augusto e mantendo o título honorífico germânico, Cláudio reivindicou sua herança familiar e seu direito ao trono imperial. Diferentemente dos seus predecessores, Cláudio não foi proclamado imperador pelo Senado romano, mas sim pela guarda pretoriana, marcando uma mudança significativa nas tradições políticas do império. Essa ascensão pouco convencional gerou controvérsias e críticas por parte de historiadores da época, como por exemplo o historiador Sêneca. No entanto, Cláudio soube garantir a lealdade da guarda pretoriana, recorrendo ao suborno e recompensando os soldados com vários presentes. Ao assumir o trono, Cláudio enfrentou o desafio de restaurar a estabilidade e a autoridade do império. Ele reconheceu a importância de manter o apoio das províncias e do exército, restaurando o status das províncias da Macedônia e da Acaia como províncias senatoriais. Essa medida não apenas consolidou o seu poder central, mas também fortaleceu a conexão entre o governo e o Senado romano. Além disso, Cláudio rapidamente mostrou seu compromisso em restaurar a estabilidade e o funcionamento do Estado romano. Ele implementou uma série de reformas abrangentes, incluindo a restauração do Estado de Direito, a promoção da reforma agrária e a expansão do Império. Durante o seu mandato, o Império Romano viu a sua primeira grande expansão desde os dias de Augusto. Províncias como a Trácia, Nórica, Lícia e Judéia foram anexadas ou colocadas sob o governo direto durante o seu reinado. A Mauritânia, cuja anexação havia sido iniciada sob o reinado de Calígula, foi completamente incorporada ao Império após a derrota das forças rebeldes. Da mesma forma, a Britânia, que era um alvo ambicioso para Roma devido à sua riqueza material e também sua utilidade como um refúgio para rebeldes gauleses, foi conquistada em uma campanha militar liderada pelo próprio Cláudio. Além das conquistas territoriais, Cláudio também conduziu reformas internas importantes. Um censo realizado no ano 48 d.C. revelou um aumento significativo na população romana, e Cláudio ajudou a aumentar esse número fundando colônias romanas, concedendo cidadania geral. Essas colônias foram fundamentais para consolidar o domínio romano em novas terras e garantir sua integração ao império. Mesmo com suas conquistas, Cláudio revelou um aspecto negativo da sua personalidade. Assim como outros líderes antes dele, ele tinha tendências paranoicas e implacáveis. Ao se sentir ameaçado, ele não teve escrúpulos em eliminar possíveis opositores, levando à execução de muitos senadores e oficiais importantes. A sua atitude dura em relação aos judeus em Roma mostrou a sua falta de tolerância à discordância e também a sua vontade de manter o controle sobre a cidade. Cláudio não apenas presidiu pessoalmente muitos julgamentos, mas também se esforçou para melhorar o sistema judicial romano. Apesar de algumas críticas sobre a consistência e imparcialidade das suas decisões, ele estava comprometido em aprimorar o funcionamento da justiça. Ele estendeu as sessões do tribunal, diminuiu os intervalos entre elas e aumentou a idade mínima dos jurados para garantir decisões mais experientes. Cláudio emitiu uma série de decretos abordando uma ampla gama de questões, desde a saúde pública até a justiça social. Ele decretou que escravos abandonados e recuperados seriam libertados,
e senhores que matassem seus escravos doentes poderiam ser acusados de homicídio. Cláudio também tinha uma visão clara para a melhoria do abastecimento de água e transporte dentro de Roma e também além do Império. Ele completou 2 aquedutos importantes, trazendo água para a cidade a partir das fontes distantes e também garantiu um fornecimento adequado de água potável para os cidadãos. O imperador também enfatizou a importância das vias terrestres e aquáticas. Ele investiu na construção de estradas e canais em toda a Itália e além, incluindo um canal crucial ligando o Reno ao mar, e também uma estrada conectando a Itália à Germânia que havia sido iniciada por seu pai Druso. Mais perto de Roma, Cláudio construiu um canal navegável no rio Tibre, facilitando o transporte de mercadorias para o porto de Ostia. Como imperador, Cláudio sabia que era importante ter o apoio do Senado, então ele adotou uma estratégia inteligente para conquistar a confiança dos senadores. Cláudio fez questão de manter a independência e a autoridade do Senado, dando a eles mais controle sobre as províncias e também incentivando eles a participar ativamente das sessões legislativas. Em seus discursos, Cláudio sempre mostrava respeito e estava aberto a debater propostas, encorajando os senadores a expressarem suas opiniões livremente. No ano 47, Cláudio assumiu a posição de censor, um cargo que lhe permitiu controlar a composição do Senado. Ele usou essa posição para remover senadores que considerava hostis ou ineficazes e para admitir novos membros que eram leais a ele. No entanto, a relação de Cláudio com o Senado nem sempre foi fácil. Ele enfrentou resistência de senadores que desaprovavam as suas políticas e que também se ressentiam com sua ascensão ao poder. Muitos senadores, incluindo seu próprio genro, foram implicados em tramas contra o imperador e depois foram condenados à morte. A trama das conspirações se estendeu por todo o reinado de Cláudio, com diferentes facções buscando desestabilizar o seu governo e reivindicar o poder para si. O reinado de Cláudio também foi marcado pela suposta conspiração envolvendo sua terceira esposa Messalina, conforme narrado pelo historiador Tácito. Em um dos episódios mais chocantes da sua vida, Messalina se casou publicamente com seu amante, enquanto Cláudio estava fora da cidade. Isso gerou uma onda de choque em Roma e levantou questões sobre uma possível tentativa de usurpar o trono. Narciso, que era um influente conselheiro de Cláudio, viu Messalina como uma ameaça ao poder do imperador, e convencido de que era necessário derrubá-la, ele persuadiu Cláudio a executá-la no ano 48. Após a execução de Messalina, o Senado romano, em um ato de condenação, ordenou a remoção dela de todas as referências da memória pública e privada. A execução de Messalina, por ter conspirado contra ele, deixou um vácuo no coração do imperador. A pressão do Senado, combinada com os talentos políticos de Agripina, levou Cláudio a se casar com a sua sobrinha, mesmo que um casamento de um tio e a sobrinha fosse algo mal visto na sociedade romana da época. Como nova imperatriz, Agripina não apenas influenciou as políticas do império, mas também moldou o futuro do seu filho Nero, preparando-o para o trono que ele um dia ia ocupar. E claro, Agripina não poupou esforços para garantir o futuro do seu filho. Ela manipulou e influenciou Cláudio para adotar Nero como seu filho e sucessor, alterando seu nome para Nero Cláudio César Druso Germânico. Com Sêneca, o jovem, como tutor de Nero, Agripina garantiu que seu filho recebesse a melhor educação e preparação para o trono. Determinada a manter Nero como herdeiro, Agripina privou o filho de Cláudio com Messalina, chamado Britânico, de seus direitos hereditários e também o isolou do pai. As atitudes de Agripina fizeram com que Cláudio começasse a se arrepender das suas decisões. Ele, ciente das manobras da sua esposa, começou a se preparar para o futuro. Cláudio falava abertamente sobre o divórcio de Agripina e a dispensa de Nero, agora que não precisava mais dele. Suetônio relata que Cláudio desejava que Roma fosse governada por um líder digno, um verdadeiro César. Por isso, Britânico, que era o filho legítimo de Cláudio, era o herdeiro ideal. O imperador passou a favorecer Britânico, preparando ele para o trono e alimentando ressentimentos dentro do palácio. Disse que as ações de Cláudio ao favorecer Britânico sobre Nero deram a Agripina motivos para tramar sua morte. Em 13 de outubro de 54, durante um banquete, Cláudio teria sido servido com cogumelos venenosos. As fontes antigas relatam que Agripina foi a mente por trás do envenenamento, abrindo o caminho para que Nero rapidamente tomasse o trono como imperador.
Após a morte de Cláudio, Agripina não hesitou em eliminar aqueles que ela considerava ameaças a seu filho e ao seu próprio poder. Nero, com apenas 16 anos, ascendeu ao trono de Roma, rodeado por influências que moldariam seu reinado, sendo a principal delas a sua mãe. Nos primeiros anos do seu reinado, Nero foi descrito por várias fontes antigas como sendo fortemente influenciado por sua mãe, por Sêneca e pelo prefeito da guarda pretoriana. Esse período inicial foi marcado pelo Senado desfrutando de muita influência e poder nas decisões de Estado. Quando Nero ascendeu ao trono, ele trouxe consigo uma onda de mudanças. Os decretos de Cláudio foram rapidamente revogados, e Nero se referiu ao seu antecessor como um velho tolo e trêmulo. Essa atitude, embora controversa, refletia a determinação de Nero em marcar o seu próprio reinado como uma era de renovação. Para o público romano, a ascensão de Nero foi acolhida com entusiasmo. Ele era visto como generoso, gentil e acessível, em contraste com os imperadores anteriores. Um dos primeiros movimentos de Nero foi restaurar parte do poder do Senado romano, que havia sido gradualmente erodido ao longo dos anos. No entanto, havia um motivo por trás dessa restauração. Nero não tinha interesse real na política e queria ter mais tempo para fazer o que quisesse em vez de ter que ficar governando o império. Em pouco tempo de governo, o círculo íntimo de Nero começou a alertá-lo sobre a conduta suspeita da sua mãe. Durante o seu consulado em 55, Nero começou a se distanciar da influência de Agripina. Quando Nero começou um romance com uma ex-escrava, Agripina não hesitou em confrontar seu filho, exigindo que Nero dispensasse a ex-escrava. Ela também declarou que Britânico, o filho legítimo de Cláudio, era o verdadeiro herdeiro do trono. Agripina não poupou palavras para denunciar os abusos da família imperial, incluindo o seu próprio casamento, que ela alegava ter sido marcado por envenenamentos e traições. No entanto, Nero resistiu aos ataques da sua mãe e foi apoiado pelo seu tutor Sêneca, que defendia a independência do imperador em questões privadas. Um dos momentos decisivos para o imperador ocorreu quando o Britânico atingiu a idade de 14 anos. Nero percebeu que Britânico era uma ameaça potencial ao seu poder. De acordo com Tácito, Agripina esperava que com seu apoio, Britânico fosse proclamado herdeiro acima de Nero. No entanto, em uma reviravolta, Britânico morreu de forma repentina e suspeita em 12 de fevereiro de 55, um dia antes de ser declarado adulto. Nero afirmou que Britânico faleceu de um ataque epiléptico, mas a maioria dos historiadores antigos o acusou de envenenamento. Após a morte de Britânico, Nero e sua esposa, Otávia, expulsaram Agripina da residência imperial, marcando o fim da influência materna direta sobre o jovem imperador. Embora ela ainda mantivesse algum grau de influência sobre seu filho durante os anos seguintes, esse período é frequentemente considerado como os melhores anos do reinado de Nero. Agripina continuava a ser aclamada como Augusta, mesmo enquanto vivia em Miseno, e ela e Nero ainda se encontravam de vez em quando. No entanto, a relação entre mãe e filho se deteriorava rapidamente. Nero estava cada vez mais independente e desejoso de consolidar o seu próprio poder, e começou a minar a autoridade de Agripina. No final de 58, o conflito atingiu um novo patamar. Agripina e um grupo de soldados e senadores foram acusados de conspirar para derrubar Nero. Além disso, Agripina descobriu um relacionamento secreto de Nero com Poppaea Sabina, esposa do seu amigo e futuro imperador Otão. Essa era uma informação que poderia minar ainda mais a reputação do jovem imperador. O divórcio de Otávia e seu casamento com Poppaea Sabina não seriam viáveis com Agripina ainda viva. Embora tenha decidido matá-la, Nero adiou o plano até 59, quando a situação atingiu um clímax. Os relatos históricos divergem sobre os detalhes exatos, mas Tácito descreve uma trama engenhosa concebida por Nero. O jovem imperador considerou várias formas de tirar a vida da sua mãe, mas ele optou por uma que seria menos suspeita: construir um barco que afundaria automaticamente enquanto Agripina estivesse a bordo. O plano era enganar Agripina para que ela acreditasse que era uma viagem tranquila. No entanto, ao embarcar no barco, Agripina percebeu que algo estava errado quando um teto de chumbo desabou sobre ela. Por sorte, ela conseguiu escapar do impacto. A tripulação, percebendo que o seu plano havia falhado, decidiu afundar o barco.
Agrippina, no entanto, conseguiu nadar até a costa, onde foi recebida por uma multidão de admiradores que não sabiam da tentativa de assassinato. A traição, no entanto, não havia acabado. Uma amiga de Agrippina foi atacada pelos remadores ainda na água. Ela foi afogada enquanto clamava para ser salva, alegando ser a própria Agrippina sem saber que era alvo da conspiração. Quando a notícia da sobrevivência de Agrippina chegou a Nero, ele enviou 3 assassinos para garantir que sua mãe não escapasse viva. Nero carregava o peso da morte da sua mãe em sua consciência e, consumido pela culpa, ele era assombrado por pesadelos envolvendo ela. Após a morte de Agrippina, tudo foi de mal a pior para Nero, e ele passou a adotar uma postura mais autocrática, removendo seus assessores mais influentes e acusando eles de conspiração. O seu tutor Sêneca também foi alvo de acusações que o forçaram a se retirar da vida pública. A sua relação com o Senado se deteriorou, marcada por julgamentos de traição e execuções de rivais, refletindo uma crescente paranoia e desconfiança em relação à aristocracia romana. O divórcio e a execução da sua primeira esposa Otávia, seguido pelo casamento polêmico com um ex-escravo chamado Pitágoras, fez com que Nero fosse cada vez mais criticado pelo povo romano. Na noite de 18 para 19 de julho do ano 64, houve um grande incêndio que consumiu a cidade de Roma. O fogo, iniciado provavelmente em lojas mercantis, avançou sem piedade, alimentado por ventos fortes e também pela construção predominantemente de madeira da cidade. Por mais de uma semana, o coração do Império Romano esteve sob a ameaça de chamas, resultando em um desastre de proporções inimagináveis. 3 dos 14 distritos de Roma foram completamente destruídos e outros 7 sofreram danos severos. Enquanto alguns viam o incêndio como um acidente trágico e inevitável dada a estrutura vulnerável da cidade, outros apontavam Nero como culpado de ter ordenado o incêndio. Por isso, numa tentativa de afastar suspeitas de si, Nero encontrou um bode expiatório nos cristãos e os acusou de serem os responsáveis pelo incêndio. Isso desencadeou uma série de prisões em massa, com cristãos e indivíduos suspeitos de serem cristãos sofrendo torturas, sendo executados em larga escala e alguns até queimados vivos como espetáculos públicos. Esse evento marcou o início de uma intensa perseguição por parte das autoridades políticas. Após o incêndio, o custo da reconstrução de Roma foi astronômico, levando a um aumento nos impostos em todo o império e também a desvalorização da moeda romana, o que gerou a inflação. Essas medidas acabaram por aumentar as tensões entre o imperador e o povo. No ano 65, Nero causou a morte da sua esposa Popéia, supostamente ao chutá-la até a morte, mesmo ela estando grávida. 2 anos depois, em 67, Nero se casou com Esporo, que era um jovem que tinha uma aparência que lembrava a sua ex-esposa. Supostamente movido por remorso pela morte de Popéia, Nero realizou a cerimônia de casamento após castrar o rapaz. Em março de 68, o governador Caio Júlio Vindex iniciou uma rebelião contra as políticas fiscais de Nero, levando a batalhas entre forças de exércitos leais e rebeldes. Após a derrota de Vindex, o governador Lúcio Vergínio Rufo, da Germânia Superior, enfrentou a pressão crescente das legiões descontentes e de Sévio Sulpício Galba, que se declarou imperador contra Nero. A situação se agravou com a deserção do prefeito da guarda pretoriana para o lado de Galba e contra Nero. Dessa forma, o imperador estava perdendo muito apoio e, diante da crescente hostilidade, Nero planejou fugir de Roma. Só que o seu plano foi frustrado quando oficiais do exército se recusaram a obedecer suas ordens. Em vez disso, ele considerou fugir para Pártia ou apelar ao povo por perdão. Ao retornar ao palácio, Nero se encontrou abandonado por seus amigos e guardas. Desesperado, ele procurou um lugar para se esconder e decidiu o que iria fazer. Sem opções e sem apoio, Nero acabou decidindo tirar sua própria vida em 9 de junho de 68, aniversário da morte da sua primeira esposa Cláudia Otávia. Quando um dos cavaleiros entrou e percebeu que Nero estava morrendo, ele tentou conter o sangramento, mas todos os esforços para salvar a vida de Nero foram em vão. As últimas palavras de Nero foram: "Tarde demais, isso é lealdade". Após a morte de Nero, as reações em Roma foram diversas. Segundo Suetônio e Cassiodil,
o povo e a nobreza romana celebraram sua morte e seu nome passou a ser removido de monumentos na cidade. A partir daquele momento, o reinado da dinastia Júlio-Claudiana chegava ao fim, começando um período tenso e de instabilidade política em Roma que ficou conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores. Mas isso vai ser um tema para um próximo vídeo. Então, se você gostou de conhecer a história dessa primeira dinastia que governou o Império Romano, não esqueça, deixe o seu like nesse vídeo e também se inscreva no nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.